E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar mais uma vez sobre fair play financeiro aqui no canal. Eu vinha trazendo a notícia para vocês que existiam alguns clubes sim que vinham se organizando para tentar implementar o fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. Isso muito por conta desse boom aí que teve as SAFs no futebol brasileiro, principalmente a SAF do Botafogo, que já está consolidada e que já está em ativa, investindo bastante. Para vocês terem ideia, o Botafogo investiu mais de 60 milhões na última janela de transferências com contratações de reforços. E cara, assim, você pegando um time que não seja Flamengo, Atlético Mineiro ou Palmeiras, nenhum outro time tem capacidade de fazer esse investimento. Então, por conta disso, muitos clubes já ficaram ali com os olhos arregalados e ficaram pensando, porra, mano, será que esses caras vão gastar mais ainda na próxima janela? E sim, o Botafogo vai gastar mais na próxima janela de transferências. E por conta disso, muitos mandatários do futebol brasileiro já estão se organizando nos bastidores para implementar realmente esse fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. Digamos que ali, entre aspas, com medo do possível investimento feito pelas SAFs no futebol brasileiro, principalmente a SAF do Botafogo e outra SAF que, caso realmente dê tudo certo e seja implementada, vai ter muita força financeira, é a SAF do Vasco também. Também tem a SAF do Bahia que está em andamento. Então esses clubes, cara, têm um potencial gigantesco para investir em contratações e se tornarem realmente as grandes potências do futebol brasileiro. E quem não virar SAF, digo mais ainda, tem muita tendência de ficar para trás. Vamos pegar o exemplo da notícia que surgiu agora, cara, que foi do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. E se vocês curtem fazer apostas esportivas, meus amigos, comece já a apostar pelo site da BR4Bet. Apostando na BR4Bet, você tem um bônus de 100%. Que significa que se você colocar 100 reais na BR4Bet, você ganha mais 100 reais para fazer as suas apostas esportivas. Hoje temos diversos jogos interessantes para você poder lucrar aí e depois curtir o seu carnaval com o dinheirinho que você ganha nas apostas esportivas, hein? Bora pro vídeo. Cara, aqui ó. Internamente, Mário Bittencourt reitera desejo por fair play financeiro. E aí eu vou te explicar o porquê o Mário Bittencourt, presidente, muito criticado pela torcida do Fluminense. Você que é torcedor do Fluminense sabe como é a gestão do Mário Bittencourt. Tem muitas críticas em relação a ele. E cara, agora o Mário Bittencourt já vem organizando nos bastidores esse possível fair play financeiro. Vamos ler aqui a notícia e eu vou te explicando detalhe por detalhe de cada coisa, se liga só. A fila puxada pelo Botafogo com relação à SAF, que também deve ter o Vasco em breve, assim como já ocorre com o Cruzeiro, qual tal a possibilidade do Bahia com o Grupo City, ligou o sinal de alerta no Fluminense. Isso sem contar com os grandes clubes com forte poder aquisitivo, como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Para evitar um desequilíbrio monetário ainda maior no futebol nacional, o tema fair play financeiro voltou a circular nos bastidores do Fluminense. E cara, em vez do Fluminense estar pensando em virar SAF e investir mais dinheiro no futebol brasileiro, o pensamento do presidente do clube, na minha humilde opinião, é pequeno. Ele prefere que todos os clubes tenham um investimento menor do que fortalecer ainda mais o futebol brasileiro, sabe? Isso a troco de quê? Continuar na presidência, continuar no poder do clube, não passar para a mão de quem realmente tem grana para colocar? Qual é o preço disso que o Fluminense vai ter que pagar nos próximos anos? O Fluminense, nessa janela de transferências, não investiu algo ali na casa de mais de 12 milhões de reais, não investiu mais que isso. O Fluminense fez a contratação do Cris Silva, algo ali na casa de 8, 9 milhões, contratou também o Natan, pagou um empréstimo ali de 1, 2 milhões, então assim, o Fluminense não fez um investimento tão pesado quanto fez o Botafogo. E por que isso acontece? Porque o Fluminense não tem dinheiro para fazer contratações, o Fluminense tem que pagar dívidas e investir no futebol. Só que fica muito difícil porque o Fluminense não tem, por exemplo, a mesma arrecadação de Flamengo, de Atlético Mineiro e de Palmeiras que tiveram nesses últimos anos. Então fica muito difícil de você fazer futebol competitivo dessa forma. Então por isso o Botafogo virou SAF e você já virou uma realidade totalmente diferente. Olha quanto o Botafogo investiu em contratações e mesmo assim vai estar pagando as suas dívidas. Então sabe, é muito mais inteligente você virar SAF.
Você vai atrair investidores, você vai ter muito dinheiro circulando aqui no futebol brasileiro. Aí o Botafogo fica forte, o Fluminense fica forte, o Vasco fica forte. Você não pode querer brecar que outros clubes fiquem fortes só porque você não quer implementar um novo modelo de gestão, porque você quer continuar no poder do clube, sabe? Eu acho que até o próprio torcedor do Fluminense vai concordar comigo aqui no vídeo, cara. O próprio torcedor do Fluminense vai querer que o Fluminense se torne SAF para concorrer com os outros times frente a frente em questão financeira, sabe? Chega disso, mano. O Fluminense, olha a diferença, a disparidade do elenco do Fluminense para Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Você pode falar que dentro de campo o Fluminense até consegue fazer jogos bons, competitivos contra esses clubes, ok. Mas em um campeonato de pontos corridos, ou até mesmo em um campeonato de mata-mata, cara, fica muito difícil. Fica muito difícil pro Fluminense competir contra essas equipes. Tanto que o Fluminense agora ganhou o Campeonato Carioca, beleza. Mas se você comparar, o Atlético Mineiro ganhou muitos títulos, o Flamengo e o Palmeiras. Esses são os três de frente hoje no futebol brasileiro. O Netflu apurou que o presidente do clube, Mário Bittencourt, retomou o tema recentemente, que ele já havia levantado a bola na temporada passada. O Fluminense segue o exemplo de outros grandes clubes do Brasil no que diz respeito às dívidas. Não consegue absorvê-las ao ponto de ter alívio para poder investir mais no futebol. Ao mesmo tempo, tenta manter um mínimo poder de investimento no mercado para capacitar seu elenco a tentar disputar as principais competições em alto nível. No ano passado, o mandatário tricolor destacou que defende a criação de um mecanismo similar ao fair play financeiro que existe na Europa. Cara, assim, com todo respeito ao Mário Bittencourt, mas rapaziada, se ele realmente pensa que um fair play financeiro como é na Europa vai funcionar aqui no Brasil, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, né? Para ele, os maus gestores deveriam ser punidos, assim como a Confederação Brasileira de Futebol CBF também deveria punir os clubes. A ideia ganhou ainda mais força com o boom das SAFs. Cara, é importante reforçar que o pensamento do mandatário tricolor conta com o apoio do Atlético Paranaense, ainda do Bahia. Eu acho que o Bahia não vai mais querer fair play financeiro não, hein? Entrando aí uma SAF forte no Bahia... Vai. Apesar do lobby do Cartola do Fluminense, a CBF e outros clubes ainda estudam o caso. Cara, com certeza o Botafogo não vai querer fair play financeiro, o Vasco não vai querer fair play financeiro depois que virar SAF, e outros clubes do futebol brasileiro, até mesmo Flamengo, Atlético Mineiro. Acho muito difícil desses clubes que gastam bastante no mercado, que têm um poder aquisitivo maior, quererem fair play financeiro, querer que tenha um teto ali para eles gastarem. Eu acho complicado, hein? Acho complicado. Não sei se isso vai ser aprovado no futebol brasileiro não, mas a gente... E outra, fair play financeiro afastaria possíveis investidores, porque o cara vai comprar uma SAF no futebol brasileiro se ele não vai poder investir o tanto que ele quer, se vai ter um teto ali limitado. Não, mano, o cara vai... E o teto até é baixo, se você pegar assim, comparado a um futebol europeu. Então fair play financeiro seria legal se fosse elaborado de outra forma. Mas um fair play financeiro porque você não tem dinheiro para investir no futebol, porque tá pagando as suas dívidas, sendo que, por exemplo, um Botafogo tá pagando suas dívidas e tá com dinheiro para investir no futebol, e você querer brecar esse clube, ou até mesmo no caso do Vasco, como eu tô falando para vocês, o Vasco vai virar SAF. Quando o Vasco virar SAF, vai ter um poder muito forte também no mercado, vai ter dinheiro, e esses clubes não são... E esses clubes, dificilmente, eu diria que impossível até, serem a favor de um fair play financeiro como acontece lá na Europa, se não fosse algo totalmente modificado. Mas esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo a sua opinião. Você, torcedor do Fluminense, você acha que o Fluminense tem que mesmo ir atrás, correr atrás do fair play financeiro, ou você seria a favor do Fluminense se tornar SAF e melhorar o seu poder aquisitivo referente ao mercado e mesmo assim continuar pagando as suas dívidas? E vocês, torcedores de Vasco, Bahia e Botafogo, também o que vocês acham aí desse possível fair play financeiro que está sendo aí proposto pelo Mário Bittencourt? Esse foi o vídeo de hoje. Explode o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!